Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta sexta-feira da sexta semana do tempo comum, desejando que o seu dia seja iluminado, conduzido pelo Espírito Santo, fortalecido pela graça de Deus. E para rezar melhor, ouvindo o que Deus quer nos falar e a Igreja nos ensinar, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 17 de fevereiro, meu irmão, minha irmã, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto da Palavra de Deus do dia de hoje está em São Marcos, no capítulo 8, nos versículos de 34 ao capítulo 9, no versículo 1. Ouçamos atentamente essa Palavra de Deus, que vem para fazer com que possamos produzir frutos e bons frutos para a vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, no Evangelho de hoje, nós vemos Jesus que apresenta 3 sérias condições para que alguém seja realmente discípulo e discípula dele. Para que alguém realmente o siga como de fato deve ser. 3 sérias condições.
A primeira, renuncie-se a si mesmo. A segunda, tome a sua cruz de cada dia. E a terceira, me siga de fato. Diante dessas três condições, encontramos realmente o caminho que nos faz caminhar atrás de Jesus, seguindo os seus passos. A primeira condição, renuncie a si mesmo. O discípulo e a discípula que nós somos chamados a ser de Cristo e somos chamados pelo batismo, deve aprender a renunciar a si mesmo, descer de qualquer pedestal do orgulho, perceber-se pequeno diante de Deus, reconhecer-se ínfimo diante da majestade de Deus, dobrar-se diante de Deus e da sua majestade, percebendo-se servo e não senhor, compreendendo ser alguém que está neste mundo para aprender, acima de tudo, e aprender de modo muito especial com a palavra de Deus. Renunciar a si mesmo é lutar com todas as forças contra o egoísmo, contra a ganância, contra a autossuficiência, lutar com todas as forças contra a pretensão de estar por cima dos outros, de achar-se melhor do que os outros, mais santo ou mais preparado do que os outros. Renunciar a si mesmo, assumir a humildade ativa, a humildade que nos faz sentir pequenos, mas que avança para o encontro com o Senhor. Sem renúncia de si, não se pode colher os frutos do Evangelho. Sem busca de humildade, não se pode compreender a mensagem que Jesus nos dá e o conforto que Ele nos traz pela sua palavra. A segunda exigência, tome a sua cruz. Tome a sua cruz de cada dia. Ou seja, reconheça que o sofrimento, as dificuldades, os problemas que nós enfrentamos no cotidiano são degraus que vão nos tornando mais próximos do Senhor. Jesus não disse assim: quem quiser vir após mim, renuncie a sua cruz, renuncie o sofrimento, abandone as dificuldades. Não. Pelo contrário, Jesus sempre preparou os seus discípulos para as adversidades. Nunca enganou ninguém. Nunca disse que o caminho do Evangelho é um caminho de rosas apenas. Pelo contrário, Jesus sempre deixou muito claro que o caminho do Evangelho é um caminho exigente e que ser discípulo seu exige assumir a cruz de cada dia. Reconhecer, repito, os sofrimentos, as perdas, as dificuldades como degraus para chegar até Deus. Não é que vamos procurar o sofrimento, mas é preciso ter consciência de que quando ele vem, devemos abraçá-lo para superá-lo, carregando a nossa cruz de cada dia, inclusive a cruz das perseguições, das incompreensões por causa do Evangelho. Não dá para pensar um cristão sem cruz. Se Cristo carregou a cruz, o cristão que é um outro Cristo deve aprender a carregar a sua cruz também e não fugir dela. E a terceira condição, terceira exigência para ser um discípulo, uma discípula verdadeira de Cristo, segui-lo. Segui-lo na sua vida e eventualmente no seu destino. Segui-lo amando como ele amou, perdoando como perdoou, pensando como pensou,
nas lutas cotidianas, lutando como ele lutou, sendo misericordiosos como ele é misericordioso. Dessa forma nós o seguimos na vida, imitando Jesus. E eventualmente no seu destino. Qual foi o destino de Jesus? A cruz e consequente ressurreição. Se preciso for enfrentarmos o martírio de sangue, devemos estar dispostos a acolher essa cruz, esse destino. Se nos é pedido o martírio de cada dia, nas dificuldades, nos sofrimentos, nas lutas, que estejamos abertos para nos oferecer a Cristo no verdadeiro seguimento. Que Jesus nos ajude, então, a aprendermos a renunciar a nós mesmos, carregar a nossa cruz de cada dia e segui-lo. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me darão. Vós sois